Boa noite. Nossa aula de hoje vai ser sobre estrutura de repetição. Na aula passada a gente viu as estruturas de decisão, né? As estruturas condicionais. Dessa vez a gente vai falar sobre as estruturas que vão tratar casos de repetição de código de instruções. Então, antes de mais nada, a gente vai falar sobre o que é um loop. Esse é um termo que vai ser muito utilizado nesse slide e nesse conteúdo em geral. Basicamente, o loop é uma sequência de instruções que se repetem, né? Literalmente isso. Existem muitas tarefas que são extremamente repetitivas ou que devem ser executadas até que uma condição seja atendida. Um exemplo disso é um garçom que não para de anotar pedidos enquanto houverem clientes. Então, se a gente fosse criar um programa que simulasse um garçom, esse programa iria fazer a mesma estrutura de instruções de forma repetida, enquanto a condição de haver clientes fosse verdadeira. Então, basicamente, um loop é uma sequência de instruções, uma sequência de tarefas que um programa vai realizar repetidamente. É importante que vocês tenham isso em mente, porque eu vou usar esse termo várias e várias vezes aqui nesse slide. Se tiver um pouco complicado ainda de entender, também tem a questão de um loop temporal, né? Que, no caso, é quando você vive um dia e aí você vai e começa aquele dia de novo, indo aí para a ficção científica. O primeiro loop da qual a gente vai falar vai ser o while, que do in place significa basicamente enquanto. Ele executa um bloco repetidamente enquanto a condição do bloco for verdadeira. Então, no caso aqui, né, a gente vai escrever while, aí a condição que a gente quer. Enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar esse conjunto de instruções. Ou seja, o fluxo é verifica se a condição é verdadeira, executa instruções. Terminou de executar as instruções, verifica de novo se a condição é verdadeira. Se ainda for verdadeira, vai executar as instruções novamente. E assim vai. Até que ele vai verificar se essa condição é falsa, e aí ele vai parar de executar. Ou seja, quando a condição for falsa, o programa sai do loop de instruções e segue a execução do fluxo normal do programa. Inclusive, eu acho que eu tinha escrito isso aqui, não, Lucas? Tu editou isso aqui? Lucas? Lucas morreu. Lucas não está mais entre nós. Continuando. Então, no caso, eu tenho aqui um programa de exemplo, né? Nesse programa, eu declaro uma variável chamada de soma total e uma variável chamada de valor. E aí eu peço para o usuário ele digitar um número negativo para ele poder sair do loop. E aí eu começo a pedir para ele executar um número. Para ele digitar um número, na verdade. Sempre que o usuário digitar um número, eu vou ler o valor que ele digitar para a variável valor, e aí eu vou entrar no loop. O loop é basicamente o seguinte: enquanto o valor for maior ou igual a zero, eu vou executar essas três instruções. A primeira instrução está dizendo de que o valor a quantidade da variável valor vai ser somada com a quantidade da variável soma total. Eu acredito que eu já falei sobre essa instrução aqui, né? Vai ser somada o valor da variável soma total e o resultado vai ser salvo novamente na variável soma total. Isso aqui é basicamente equivalente a escrever, por exemplo, int soma valor. Soma mais igual valor é literalmente a mesma coisa de escrever soma igual a soma mais valor. Então, basicamente, é uma forma de você poder compactar um pouco a instrução, né? Você dizer que soma é igual a soma mais valor. Cara, eu não sei se o Lucas está aqui. Deixa eu aceitar. Né? Beleza. Então, voltando. Soma vai ser igual, soma total vai ser somado com valor. E aí ele vai pedir de novo, digite um número. E aí ele vai ler outra vez esse número. Quando ele terminar essa terceira instrução, ele vai voltar para a primeira linha do loop. Primeira linha do loop, ele testa novamente se o valor é maior ou igual a zero.
e aí ele vai executar novamente esse ciclo de instruções. Para eu poder demonstrar isso aqui no programa, nossa, eu teria que soma total, valor. Valor maior ou igual a zero. Então, soma total mais igual valor. Scanf, F5PD, valor, é, scanf, F5D, valor. E printf, valor, F5D. Beleza. Então, eu estou fazendo basicamente esse mesmo código aqui, eu estou fazendo aqui, só que sem os printfs para ajudar o usuário, né? Porque eu vou só demonstrar. Mas basicamente eu fiz a declaração das variáveis soma total e valor. Se soma total, inclusive, é bom que eu inicialize ele com o valor zero. Ah, beleza. Então, basicamente, eu faço a primeira instrução, leio o valor digitado para a variável valor, e aí eu entro no loop. O loop, ele basicamente vai testar se valor, novamente, se valor menor ou igual a 10, é maior ou igual a 10. Se isso daqui for verdadeiro, então ele vai somar o valor à soma total e vai salvar o resultado em soma total. E depois disso, ele vai ler novamente o valor da variável, o valor digitado para a variável valor. Então, executando esse programa aqui, ele não pediu, né, mas no caso, ele vai esperar que eu digite um número. Esse número pode ser, por exemplo, 12, e depois 13, 23, 45, 12 de novo, 13, 90. Beleza. Posso ir digitando números aqui indefinidamente. A única condição para poder sair desse loop é que o valor seja menor do que zero, né? A condição para continuar o loop é que o valor seja maior ou igual a zero, então a condição para poder sair do loop é que o valor seja menor que zero. Ou seja, tenho que digitar um número negativo aqui, menos 1000, por exemplo. Pronto, ele saiu do loop. Peraí, o que foi que eu fiz de errado? Ah, só mais o valor. Não. Tô sendo burro. Soma total, tá me escrevendo. Enfim, como vocês viram, assim que eu digitei o menos 100 aqui, ele saiu do loop, e aí, pelo meu erro, né, eu tinha escrito valor, e aí ele imprimiu a quantia que tinha o valor, mas era para mim ter tentado imprimir soma total. Vou tentar executar o programa de novo para poder demonstrar melhor, né? Posso ir digitando números aqui indefinidamente, e ele só vai parar quando eu digitar algum número negativo. E aí ele vai me mostrar o resultado da soma. É basicamente assim que funciona o while. Enquanto a condição imposta aqui ela for verdadeira, não vai sair do loop. Ah, Adolfo, mas e se essa condição sempre for verdadeira? Isso pode acontecer, tá? Se eu simplesmente chegar aqui e colocar um while true, por exemplo, se essa condição sempre for verdadeira, ele só nunca vai sair do loop. Ele vai ficar nesse loop infinitamente, mesmo que agora eu escreva um valor negativo. Posso escrever qualquer valor menor do que zero aqui, que ele vai ficar aqui infinitamente. Geralmente, esse tipo de problema, ele é chamado de ou loop infinito ou deadlock. Só que deadlock é um problema um pouquinho mais complexo. Nesse caso aqui, geralmente vai ser só um loop infinito mesmo, que não tem solução. Você vai ter que parar o programa forçadamente, né? Aqui no terminal, para você poder forçar um programa a parar, você tem que fazer Ctrl C. E aí ele para o programa. Uma outra estrutura, além do while, existe a outra estrutura que é o do while. No while normal, a primeira coisa é você primeiro testa se a condição é verdadeira e depois você executa o bloco de código. Então,
No while normal, se a condição ela já começar falsa, por exemplo, essa condição original aqui, de que valor precisa ser maior ou igual a zero. Se eu já começar escrevendo essa condição com o valor, né, iniciar essa condição com valor negativo, digitando -3 aqui, por exemplo, ele nem vai entrar nesse loop. Ele nem entra. Ele vai pular o loop inteiro e ele vai vir para cá depois. Só que existem casos em que eu vou querer que primeiro o código seja executado e depois eu verifique se a condição é verdadeira. E para isso eu vou ter a estrutura do while. Ou seja, é possível fazer o contrário, executar primeiro o bloco de instruções e depois fazer o teste da condicional através da estrutura do while. Então, primeiro você vai colocar aqui, né, a estrutura é um pouco diferente. Você primeiro coloca do, aí você abre chaves para indicar que vai ter um bloco de instruções. Você coloca as instruções aqui dentro e depois você vai colocar um while. E aí você vai colocar a condição. Com o do while, você executa e depois testa. Se for verdadeiro, você executa de novo. E se não, o loop para. Então, escrevendo esse mesmo programa aqui, ó, esse mesmo exemplo aqui, com o do while, ele ficaria desse jeito, né? Faça isso daqui enquanto isso aqui for verdade. E no caso, você percebe que se você usar o while nesse código aqui, né? Se eu pegar esse while, mover ele para cá, para o final do código, botar um ponto e vírgula que eu preciso, e botar um do aqui, nesse caso, eu nem preciso dessa primeira leitura aqui. Essa instrução aqui, ela pode ir. Eu vou estar economizando uma linha. Então, uma linha de instrução. Então, é importante a gente notar que existem casos em que o do while ele vai ser mais vantajoso do que o while. E existem casos em que o while ele vai ser mais vantajoso do que o do while. No geral, não tem nada que você possa fazer com um que você não possa fazer com o outro. Só que para você evitar bater a cabeça, geralmente é bom que você use a estrutura adequada para aquela ocasião. Então, nessa primeira parte aqui do while, tem alguma dúvida da parte de vocês? Alguma coisa que vocês querem que eu revise? Vou interpretar novamente esse silêncio como um não. Beleza, então. A próxima estrutura, depois do while e do while, é o for. O for é um pouquinho mais complexo, mas ele atende a um caso um pouco mais que vocês vão encontrar com uma frequência maior de vezes. Antes de falar sobre, de fato, o for, a gente vai falar sobre qual é o conceito de variável de controle. No for, a gente precisa de uma variável de controle, ou seja, um contador, para poder fazer os loops de repetição. Suponha que você queira contar de 1 até 10. Com o while, o código vai ficar desse jeito. Você vai declarar uma variável chamada count, provavelmente, né? Contador, count, contador do inglês. E enquanto o count for menor ou igual a 10, você vai executar essas duas instruções. A primeira instrução é uma instrução para você imprimir o valor de count, que no caso, simplesmente um printf, %d, count e tudo mais. E a segunda instrução vai ser para você aumentar o valor de count em 1. Então, repara que no while, fazer essa estrutura com while, você meio que acaba desperdiçando algumas linhas, por assim dizer. Essa linha aqui você vai gastar de um jeito ou de outro, mas você acaba desperdiçando essa linha aqui. Você sempre vai precisar colocar esse count mais igual a 1. Se você não colocar, essa condição aqui nunca vai ser atendida, ou seja, ela vai ser sempre verdadeira. E aí o loop vai ficar executando infinitamente. Só para poder demonstrar isso daqui para vocês, né? Vou fazer o mesmo programa ali. Então, int count igual a 1, no caso. E while count for menor ou igual a 10. Printf, %d. Vou botar o barra n aqui para que dê de ver os números em separadas. Count. E count mais igual a 1. Se eu fizer desse jeito aqui, ele vai fazer exatamente o que eu espero. E no caso, é contar de 1 até 10. Olha só aqui o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza.
Mas se eu esquecer, porventura, por qualquer motivo que seja, de colocar essa instrução aqui, o que vai acontecer é que esse código vai executar para sempre. Vai ser o loop infinito que eu falei agora há pouco. Essa condição sempre é verdadeira. Então o programa ele nunca vai parar de executar, porque a condição dele nunca é atendida. E novamente, nesse caso, a única forma que eu tenho de poder parar o programa é forçando ele a parar, que no caso seria dando um Ctrl C aqui. Do contrário, ele vai ficar aí indefinidamente. E reparem que isso aqui não é uma coisa trivial, tá, pessoal? Porque às vezes, dentro de uma estrutura de condição, você vai ter um código mirabolante. É possível que você faça uma gigantesca estrutura de vários ifs e elses e não sei o que lá, e várias outras instruções, e você acaba esquecendo de colocar esse count mais igual a 1 em algumas partes do código. Isso provavelmente vai acontecer em algum momento. Para você evitar esse erro, você vai precisar utilizar uma estrutura mais preparada, né? Uma estrutura que vai fazer essa aumentar o valor dessa variável de controle sempre que um loop for executado. Então, voltando aqui à nossa explicação sobre o que é a variável de controle, né? No exemplo a gente tem count, que é a variável de controle. Basicamente, a gente diz que é uma variável de controle porque é ela que determina se a condição é verdadeira ou falsa. Então, basicamente, no loop for, o loop for ele permite ter um controle melhor sobre as contagens por gerenciar melhor a variável de controle. Geralmente a gente chama a variável de controle de i dentro do for, mas isso não é uma regra inquebrável. É possível que o nome da variável de controle seja count, seja n, seja qualquer outro nome que você queira. Ele não te obriga a chamar a variável de controle de i. Só que geralmente a gente faz isso, posteriormente eu explico por quê. Mas bom, então ele faz uma contagem de acordo com uma variável de controle definida. A estrutura geralmente de um for vai ser essa daqui, né? Você vai declarar a variável i, uma variável de controle i, e você começar for aí i igual a o valor inicial, você vai colocar aqui a condição e você vai colocar aqui a instrução final. O que é essa instrução final? É uma instrução que faz ser executada no final de cada loop. Geralmente, essa instrução vai ser uma instrução de incremento ou uma instrução de decremento. E se vocês, tipo, se eu esqueci de falar, né? Depois de colocar aqui a instrução final, você vai abrir o bloco de instruções e vai colocar as instruções que você quer executar. Então, falando aqui um pouco mais sobre incrementar e decrementar, que é um conceito que eu acredito que eu não falei isso anteriormente, né? Incrementar significa apenas adicionar um a um valor numérico e decrementar significa simplesmente subtrair um de um valor numérico. E existem duas instruções específicas para isso, que geralmente é você colocar um mais ou menos no final do nome de uma variável, né? Se você fizer botar o nome da variável mais, você vai estar incrementando essa variável, adicionando um ao valor dessa variável. Se você colocar o nome de uma variável e menos, você vai estar decrementando essa variável, diminuindo o valor dessa variável em 1. Então, um pequeno exemplo aqui de programa, né? Mostrando novamente um programa que conta de 1 até 10, só que agora com o for. Você repara que eu também declarei uma variável count, e aí eu fiz aqui for count igual a 1, ou seja, o loop ele vai começar com o valor da variável de controle em 1, count for menor ou igual a 10, ou seja, a condição é que count sempre deve ser menor ou igual a 10, e count mais, ou seja, no final de cada loop, você sempre deve executar o incremento da variável. Você não, nesse caso, não tem a possibilidade de daqui. E aí, a cada execução do loop, a instrução é que você imprima o valor de count. Alguma dúvida sobre o for? Essa estrutura é um pouquinho mais complexa do que o caso do while, devido ao fato do mesmo. No caso, tu tá falando do while, Pedro Lucas. Beleza, só para poder exemplificar aqui melhor para tu. Bora lá. Eu vou mostrar aqui como funciona. Vou fazer aquele mesmo exemplo lá de antes. Então, eu vou ter aqui um int, soma e valor, ou número, né? Número.
Aí eu vou começar aqui o while. A condição desse while é de que número tem que ser maior que zero. Ou maior ou igual a zero, né? Pode ser que o número também seja zero. E sempre que ele for executar, ele vai fazer uma leitura da variável número, o CTRL-D vai salvar em número. E antes disso também ele vai fazer com que soma seja igual a soma mais número. Como eu expliquei anteriormente, isso daqui pode ser simplesmente resumido, né, para mais igual. Significa exatamente a mesma coisa, apenas uma forma de você poder é, abreviar um pouco a instrução. Então, soma mais igual número, scanf número. Pode executar esse código aqui do jeito que ele está, né? No final das contas, eu vou querer imprimir a soma total. Beleza. Bora executar esse código aqui exatamente do jeito que ele está. Então, normalmente, né, eu vou fazer isso, botar, por exemplo, 12, 24, isso daqui vai dar 36, mais 64. Agora eu vou botar o número negativo. Beleza. O resultado que ele me apresenta aqui, deixa eu aproximar aqui para quem não conseguir ver. O resultado que ele me mostra aqui, cadê? Meu Deus, eu aproximei e o número sumiu. Como assim, meu amigo? Vou executar de novo. 12, 24, 64. Beleza. Então, o resultado que ele me mostra aqui é o número 100, ou seja, a soma desses números aqui é o número 100. Beleza. Sem contar com menos 5, né? Porque foi nele que a gente parou. Repara aqui, fazendo o código desse jeito aqui, caso eu já comece informando um número negativo, ele simplesmente vai pular o próximo looping completamente e a gente não vai ter nenhum valor para poder exibir, né? O valor da soma vai ser simplesmente o zero. Fazendo o do while, não que esse daqui fosse exatamente o melhor exemplo do mundo, mas, meu Deus. Fazendo o do while, o que que vai acontecer? Se eu começar informando um valor menos 5, pera aí. Nossa, mas aqui eu fui muito burro. Calma aí que esse exemplo aqui não se aplicou muito bem, né? Para você conseguir compreender. While, qual foi o exemplo aqui para trás? Nossa, cadê o for? Do, galera, isso aqui é o sono, tá? Isso aqui é o resultado de você passar 2 dias seguidos sem conseguir dormir direito. Vou fazer isso aqui em outra ordem. Tá. Beleza, vou começar essa aqui com uma mediana. Ah, não, não preciso começar com uma mediana. Tá. É, executando aquele mesmo código de antes, mas agora trocando a ordem das coisas, porque eu havia me confundido, perdão por isso. Executando esse while aqui, desse jeito aqui, fazendo a leitura do negócio primeiro e depois o, o teste. Se eu digitar o número menos 5 ou menos 6 aqui, por exemplo, eu acho que na verdade nesse caso não vai dar a mesma coisa. Vai dar exatamente a mesma coisa.
Cara, qual foi o caso de uso que eu tinha pensado para poder exemplificar isso aqui? Era pra isso aqui estar certo, mas enfim. Na verdade, não era para estar certo, não. Eu que confundi o caso de uso completamente, mas enfim. A questão do while e do do while, de acordo também com o que o Astral tinha explicado aí, é basicamente o seguinte. Ele tem um fluxo. O while, ele vai primeiro testar se essa condição aqui é verdadeira. Então, por exemplo, se eu colocar que o valor de número começa com -1, ele vai primeiro testar se essa condição aqui ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, ele vai executar o código e depois vai testar de novo a condição. O que que acontece? No caso do while, se essa condição já começar falsa, ele nunca vai executar esse código. Ele só vai pular e vai seguir o programa normalmente. Então, executando isso aqui, nesse caso aqui, o programa ele só pula diretamente para imprimir o valor zero. Por quê? Porque o número ele está definido aqui para começar com o valor -1. Então, no caso do while, se essa condição já começar falsa, você nunca vai conseguir executar o código. Vão existir casos em que essa condição aqui, ela depende do código que está aqui dentro para ela poder ser verdadeira ou falsa. E vão existir casos, como é esse caso aqui, por exemplo, em que eu comecei o valor da variável com valor negativo, em que eu vou primeiro querer executar o código para depois testar se a condição é verdadeira. Então eu vou usar o do while. O que, que o do while faz? Ele faz o inverso. Ele vai primeiro executar o código, ele vai primeiro executar o bloco de código e depois ele vai fazer o teste se a condição ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, a palavra do inglês significa literalmente faça e while enquanto. Então, faça isso daqui, aí o programa vai lá e faz, enquanto isso aqui for verdadeiro. Nesse caso desse programa aqui, você pode reparar que ele vai entrar no loop. Ele está esperando que eu digite alguma coisa. E eu posso digitar um valor e continuar normalmente, até digitar um valor negativo. Quando eu digitar um valor negativo, ele vai sair da execução do programa. Conseguiu compreender agora, Pedro Lucas? É exatamente esse o meu erro, Diana. É porque eu tinha. É literalmente sono, cara. É literalmente sono. Eu acabei não conseguindo pensar num exemplo concreto a tempo aqui de poder exemplificar. Mas, bom, alguma dúvida sobre o do while ainda, ou sobre o for, no caso? Eu suponho que o povo tá tranquilo aí. Beleza. Bom, então, continuando. Para poder concluir o conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre o break e continue, que são duas instruções que vão auxiliar a gente a poder mexer com os loops de repetição, ou no caso, as estruturas de condição, de repetição, os loops. Primeiramente, sobre a instrução break, ela simplesmente para o loop atual, fazendo com que o programa ele pare o loop e continue o fluxo. E ele pode ser usado dentro de qualquer estrutura de repetição. E, inclusive, eu já mostrei a instrução break aqui lá na instrução, lá no bloco switch, né, da aula anterior. Deixa eu passar aqui, aula 4. Aula 4 não, aula 5. Aqui na aula 5 eu tinha mostrado para vocês o caso do break. A gente pode ver aqui, né, que a gente usa a instrução break e a maior utilidade da instrução break é, na verdade, dentro dos loops das estruturas de repetição. Então, basicamente, no exemplo que eu estou mostrando aqui, a gente tem um for que ele começa em zero, ele vai enquanto ele executa enquanto o número for menor do que 5 e no final de cada loop ele vai fazer i mais mais. Ele vai incrementar o valor da variável.
Esse programa ele é basicamente para que a pessoa escreva os pesos das pessoas que vão entrar no carro e depois imprima o peso total. E dentro do loop, a gente tem a leitura do peso, a soma do peso, o peso total, e depois disso ele vai fazer um teste condicional, né? Se o peso total for maior do que 400, ou seja, 400 quilos, ele vai imprimir que o peso máximo ele já foi ultrapassado ou atingido, e aí ele vai sair do loop. Isso faz com que, se eu digitar o peso, por exemplo, eu ainda estou na terceira pessoa, e aí eu digitei um peso lá, e já bateu o peso máximo, ele nem vai para a quarta pessoa, ele vai sair do loop diretamente para continuar o fluxo normal do programa. Por que fazer isso? Nesse caso aqui desse exemplo, eu não vou querer saber o peso da quarta pessoa, se ainda na terceira pessoa eu já atingi o peso máximo, que é de, que é de 400 quilos. Então, nem tem por que eu continuar dentro do loop. Nesses casos, então, eu vou poder utilizar a instrução break. Sai do loop e continua o fluxo do programa. Depois disso, a gente também tem a instrução continue, que é basicamente para você ir para o próximo loop. Ela funciona basicamente da seguinte forma. Tenho aqui um outro exemplo de programa, né? Eu tenho float, aí eu tenho notas e soma de notas, e aí eu tenho a declaração da variável i, que é a variável de controle, que eu vou usar no loop daqui a pouco, e a declaração de uma variável chamada de aprovados, que começa com valor zero. Então, ele vai e pede para ele digitar a nota dos 30 alunos que ele tem. No caso, o professor tem. Então, o for começa com i igual a zero, i menor do que 30, ele vai de 0 até 29, o que dá 30. Se vocês fizerem as contas aí, vocês vão perceber. Mesma coisa de 0 até 5, por exemplo, você não vai ter 5 números, você vai ter 6, porque o zero também conta. Então, bom, ele vai até 30, menos do que 30 aqui, até 29, mas ele começa do zero, então são de fato 30 alunos. Dentro do loop, ele vai começar a ler o valor e atribuir o valor para a nota. Depois disso, ele vai somar o valor de nota, o valor atual do total de soma de notas, e aí ele vai fazer um teste condicional aqui. Se essa nota for menor do que 5, ele diz para continuar, ou seja, ele vai voltar para o início do loop de novo. Vai testar se a condição é verdadeira de novo e vai fazer as mesmas instruções. Se essa condição aqui for atendida, no caso, se a nota for menor do que 5, ele vai ignorar completamente tudo que está depois da instrução continue. E o que, que a gente tem depois dessa instrução continue e fora do if? A gente tem uma instrução para aumentar o valor de aprovados. Ou seja, essa condição, ela diz para o nosso programa, olha, se a nota do aluno for maior do que 5, então você aumenta a quantidade de alunos aprovados. Aqui na faculdade, né, a nota de corte para uma disciplina é 5. Agora, se não, só para explicar por que da nota 5, né, geralmente é nota 7 ou 6. Agora, se não, então você vai simplesmente continuar o fluxo do programa. Você não vai tentar incrementar a quantidade de alunos aprovados. É óbvio que eu poderia fazer aqui um outro exemplo, né, onde eu não iria precisar da instrução continue, mas eu queria simplificar aqui o uso dela. Enfim, depois do loop for, a gente tem aqui o printf a gente tem aqui o printf da média dos alunos, né? E também do total de alunos aprovados. É basicamente isso. A instrução continue. Dúvidas sobre break e continue? Quem ainda tá com dúvida aí? Quero 50% do salário do Lucas. 50% de 0 é 0. Você sabe, né? É o cara que venceu no Então, argumento. tipo, seu desejo já está sendo atendido. Muito obrigado, Horácio. É, alguém tem alguma dúvida sobre Break Continue? Agora é a hora. No caso, o Horácio. é, Provavelmente. puder voltar lá no break, no slide do break. Adorei o exemplo. Nesse aqui? Isso. É, só quero reforçar, porque às vezes as pessoas podem finalmente entender esse continue. Maravilha. Então, só para reforçar a ideia, o break
e o continue, por mais que eles sejam similares no sentido de que eles quebram a repetição, eles quebram de uma maneira diferente. Então o break, ele quebra o loop inteiro. Então quando você solta um break, ele sai imediatamente do loop. Se o peso total ali for maior do que 400, ele vai sair do loop inteiro. Enquanto que no continue, ele vai continuar, ele vai quebrar o loop, mas ele não vai sair do loop. Ele vai continuar na próxima iteração. Então, mesmo que nós tenhamos nesse exemplo aqui, mesmo que nós tenhamos uma nota menor que 5, o loop ainda vai continuar até chegar a 29, né? Porque vai de 0 a 29 ou 30 iterações. Se a gente botasse nesse caso um break, ele iria quebrar o loop antes de chegar aos 30 alunos. E aí você teria uma média errada, porque você estaria dividindo por 30 ao invés do número de pessoas que você tá. O número de notas que você pegou. Então é bem importante diferenciar um e outro. Que eles são muito similares e é muito fácil confundir um com o outro. Sim. Mas é isso. Outra coisa também que break e continue são muito úteis para quem já tá um pouquinho mais avançado na programação aí, é que eles são muito bons para você fazer detecções de condições explícitas. Como assim? Vamos supor, a gente vai ver esse conteúdo depois, mas vamos supor que você vai pegar uma você vai pegar um número de idades, né? Vamos verificar que tipo, ele vai ter um loop onde ele vai estar pegando idades. Ah, a gente pode Então, dizer assim, mano, é, se, é, sei lá, se a idade da pessoa for menor de 18, é, não, faz um loop infinito. ah, Isso. Ahn, se a idade for menor que 18, você pode fazer um continue. Beleza. Aí você teria o código para pegar o input. O input, isso não vai ser importante agora. Antes da condição, né? Para poder pegar a calma aí, idade. pai. Calma aí, pai. Porque tu digita muito lento, tá doido? Ah, sim, com certeza. Com esse código, agora você pode trabalhar com a com o entendimento de que a idade nunca vai ser menor que 18. Ela vai ser igual e vai ser maior. Mas ela nunca vai chegar a ser menor do que 18 embaixo desse if. Então Que é, outro. então é muito bom para você fazer esse tipo de coisa para inferir determinadas informações que normalmente ficariam muito soltas. Então, ao invés de você verificar se ele tem uma informação ou outra, você pode dizer assim: ele não tem essa informação, ele não tem essa outra informação, não tem essa outra informação. Se não tiver, você faz um código para ignorar ou fazer qualquer outra coisa. E o restante do seu código você pode trabalhar com a suposição de que esta informação existe ou que essa informação está de fato correta. Cara, eu não tô conseguindo pensar em muitas coisas que se pode fazer depois do 18. Ah, pode pagar boleto. Pode boleto, é? Pode boleto. Pra tu ver como meu Tá, cérebro tá, tá, mano. a gente já entendeu, Adolfo. Já deu. Deu já. Só estou exemplificando. Deu. Beleza. Se tu segurar tab, tu consegue mover a linha sem ter que dar Ctrl X, Ctrl C. Ah, tá. Depois a gente vê isso. Mas, isso pra quem tá mais avançado. Quem não sabe,
tá tudo bem, vocês vão ter outras oportunidades para usar isso, certo? Mas atentos. Continue, continue o loop. A próxima iteração. Break, quebre o loop. Saia. Não continue o loop. Todo mundo tranquilo? Todo mundo de boa? No caso do continue, trata-se de muito texto, pera lá. Só Eu uma sinto que dúvida. Isso esse aqui foi texto gerado foi com muito IA? ChatGPT. Foi mau texto, me empolguei. Cara, mano, ou você pegou isso do ChatGPT, ou você escreve muito incrivelmente formal. Eu tenho até medo. Tá, filas de execução de requisições, sim. Mas também, para simplificar ainda mais, é porque a gente não abordou listas, então eu não quero abordar o conteúdo de listas. Aprender a Mas responder os e-mails da Frigolinha. você pode, você pode fazer coisa como, por exemplo, verificar se o item ele não tá nulo, se o item existe. Se o item existe, se o item não existe, você dá um continue, ou seja, você pula pro próximo item. Se o item existe, aí o restante do código embaixo do continue você trabalha com a suposição de que sim, o item existe. Posso trabalhar com ele. Eu não vou ter um problema de, sei lá, null pointer, the reference, qual que é os outros que tem? Eu não faço a menor ideia. Não sei. Geralmente é null pointer reference, alguma coisa assim. Ah, ou null pointer exception, alguma coisa assim. Não, não sei, não quero saber. Tenho de aprender a responder os e-mails da FibraLink. Tenho medo disso aí. Mas por hora sim, ok. Então, tem mais coisas? Cara, a única coisa que tem depois disso mesmo é a atividade, o exercício. Que no caso dessa vez é um exercício só. Ok. Então, ó, um exercício só. Quem não entregar isso, infelizmente eu vou ter que dizer que você rebola lentinho. Bom, o exercício de hoje, dessa semana, no caso, é um único exercício, mas é um exercício bem completo. Crie um programa que simule um funcionamento de um elevador em um prédio de 5 andares. O programa deve começar perguntando em qual andar o usuário está. Em seguida, o elevador deve se deslocar até esse andar. Você pode imprimir um texto com isso se você quiser. Depois disso, o programa deve receber o peso das pessoas que entrarão no elevador. O elevador pode transportar um máximo de 9 pessoas e suporta até 800 quilos. Regras importantes. Se a soma dos pesos ultrapassar 800 quilos, nenhuma outra pessoa poderia entrar no elevador. Se o usuário digitar zero como peso, o programa deve parar de pedir novos pesos e continuar a execução. Após o embarque das pessoas, o programa deve perguntar para qual andar elas desejam ir. Considere que todas irão para o mesmo andar. Ou seja, se entraram 4 pessoas no elevador, essas 4 estão indo para o mesmo andar, só para não deixar o programa muito complexo. Se o andar digitado for o mesmo que o elevador está, o programa apenas ignora e pede para que ele insira o andar de destino novamente. Esse processo deve se repetir em um loop até que o usuário informe um andar menor do que zero. Ao final, o programa deve exibir a quantidade total de viagens realizadas pelo elevador. A tarefa foi compreendida? Sim, sim, ok. Dúvida sobre. Foi apesar do medo em realizá-la. Relaxa. Ir até o andar conta como uma viagem? Conta. Ou seja, sem Sim. ninguém? Conta. Porém, Ahn, observe que se você, sei lá, está no andar 5 e você pede o elevador do andar 5, o elevador não vai se deslocar. Então, não conta como viagem nesse caso. ahn, Mais alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre a questão, sobre alguma outra coisa referente ao clube?
Ó, esse eu acho que é uma das atividades mais difíceis que acho que vai ter por agora, porque é literalmente o último conteúdo fundamental de fato que vocês vão ver em, tipo, todas as linguagens de programação que vai ser, tipo, basicamente uniforme. É O meio que res- daqui pra frente, o a maior parte das restante vezes. Aham. é o restante que vai ir função. Calma, relaxa. Como eu ia dizendo, o restante que a gente vai começar a construir são construções baseadas em conteúdos que vocês já aprenderam. Então, o menino falou de função. Função, tu tem que entender como que cada statement, vamos botar em inglês, mas tipo, o que cada linha faz. Porque a função nada mais é do que uma abstração de linhas de código. E também função Listas. não é mais um conteúdo fundamental, nem função, nem lista. Ó, tudo que é fora de tipos primitivos e estruturas de lógica já não é mais um conteúdo fundamental. Existem linguagens que não têm os tipos de listas, etc., que a gente vai pensar nas próximas aulas, e existem linguagens que não têm funções, e por aí vai. Existem linguagens que não têm funções, cara. Viva com isso. Que coisa linda. Acho que você estava inspirado na É, criatividade. Ela tem uma profunda criatividade. Sim, mas ó, não se sinta intimidado em fazer. Ela não é difícil, só que ela leva um tempo. Então, peguem um tempo para estudar, analisar. Leiam durante o dia. E aí, se tiver um tempinho à noite, começa a codar. Começa a certo. programar e vai fazendo. Então, Beleza, pessoal. Então é isso. Boa noite aí para todos vocês. Descansem.